Fala galera, beleza? Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou estar passando aí 12 técnicas para vocês que eu uso nas minhas manipulações de imagem e que me ajuda a criar manipulações de imagem que chame atenção, que consiga se destacar aí no mercado de manipulação de imagem, tá? Essas 12 técnicas eu aprendi nesses quase 3 anos desenvolvendo manipulação de imagem no Photoshop. Enquanto está passando aqui a manipulação de imagem que eu desenvolvi no Photoshop, foi 100% no Photoshop e com imagens 100% gratuitas, essa manipulação que eu chamo de Apple House, eu vou estar passando aqui para vocês essas 12 técnicas, tá ok? E eu não vou conseguir, infelizmente, me aprofundar. É um vídeo aqui muito curto para me aprofundar nessas 12 técnicas, mas eu já vou passar para vocês e aí vocês podem pesquisar, se aprofundar e usar também nas suas manipulações. A primeira técnica que eu vou passar aqui para vocês é a técnica que eu mais uso nas minhas manipulações, que é a técnica de highlights, né? O efeito de highlights. Explicando de uma forma bem simples, highlights é você pegar a luz que tem na sua imagem, na sua manipulação e aplicar em determinado elemento. Então nessa manipulação aqui Apple House, eu apliquei a luz que tem ali meio branca, meio amarela na maçã e deu um destaque para a maçã, chamou mais a atenção da maçã e com certeza a manipulação ficou melhor dessa forma. Então, resumidamente, tá galera, é uma coisa bem mais profunda essas técnicas aqui, mas eu vou passar de uma forma mais tranquila, mais básica, e aí eu quero que vocês vão lá, pesquisem, se aprofundem nesse assunto, tá? Mas highlights é uma coisa que eu sempre uso nas minhas manipulações, é uma técnica muito legal, é um efeito que leva, né, as suas manipulações para um próximo nível. Você pode perceber, todos os caras que são profissa nesse mercado, eles utilizam highlights dentro das suas manipulações. Segunda técnica que eu uso nas minhas manipulações, e eu uso em conjunto com a técnica de highlights, é a técnica Haze, tá? Eu sempre uso junto com os highlights. Então o que eu faço com essa técnica de Haze, com esse efeito de Haze, é chamar a atenção da técnica de highlights, o efeito de highlights. Então basicamente, resumindo também, esse efeito de Haze é você pegar ali o pincel e contornar determinado elemento na sua imagem. Tá? Nesse caso aqui foi a maçã, eu usei um pincel, contornei a maçã e dei um destaque para o efeito de highlights. Então eu sempre uso em conjunto com highlights e a manipulação fica ainda melhor. O efeito de highlights, na verdade, fica ainda melhor. Você pode reparar em todas as manipulações aí dos grandes artistas, tem também essa técnica, esse efeito de Haze. Então pesquise e se aprofunde também nesse efeito que é bem legal, vai ajudar nas suas manipulações. Terceiro efeito que eu uso, né, que está dentro dessas técnicas, dessas 12 técnicas, é o efeito de fog. Fog e haze parece ser a mesma coisa, mas é diferente, tá? Fog é uma névoa que você faz na sua manipulação. Eu fiz uma pequena névoa ali que parece um pouco de haze também nessa manipulação e trouxe um resultado, trouxe um destaque ainda melhor, tá? Mas haze e fog são coisas diferentes, não é a mesma coisa, tá? Fog é basicamente um efeito de neve e haze é você usar o pincel como se fosse uma névoa, mas não é, é uma coisa diferente, tá? Então pesquise lá também por efeito fog, que é o efeito névoa. Aí pesquise no YouTube, em qualquer lugar que você queira pesquisar que fale sobre esse assunto de manipulação de imagem, que você vai ver que esse efeito de fog também é bem legal, dá um destaque bacana para suas manipulações. A quarta técnica que eu uso muito é o efeito de glow, o efeito de brilho. A manipulação anterior que eu publiquei aqui no meu canal, eu mostrei esse efeito de glow, tá? Um efeitinho bem legal que dá um destaque nas suas manipulações. Eu sempre utilizo nas minhas manipulações e vale a pena muito vocês aprenderem a fazer esse efeito de brilho, esse efeito de glow. Realistic Shadows ou sombras realistas, tá? Aqui na questão das sombras eu uso muito 3 tipos de sombra, que é a sombra que fica debaixo do elemento, tá? Por exemplo, ali na imagem das crianças, fica uma sombra debaixo dos pés das crianças, fica a sombra maior, que é aquela sombra que a gente costuma ver, né, que é uma sombra mais longa, e tem a sombra interna que você tem que colocar nas roupas ali, nesse caso aqui nas roupas da criança, nas roupas das crianças, tá ok? Que é as sombras que fica nas nossas roupas, quando a gente, se você observar agora aí, você vai ver que tem sombras nas suas roupas, né?
no seu rosto também tem abaixo aqui, na parte do pescoço tem sombra, enfim, são as sombras internas também. Eu vejo que muitas pessoas não fazem, né? Só fazem a sombra debaixo do pé, a sombra mais longa, e esquece dessas sombras internas. Eu sempre uso a opçãozinha de exposição para poder fazer exposição, que é uma ferramenta dentro do Photoshop que você pode utilizar e fazer as suas sombras, beleza? Então eu sempre uso em conjunto um pincel, que você pode usar usando o atalho B aí no seu Photoshop. Você usa o pincel e você pode também usar a ferramentinha de exposição e conseguir fazer essas sombras realistas, e com certeza vai trazer essa realidade que vai levar as suas manipulações para um próximo nível. O sexto efeito que eu gosto muito também de utilizar, a sexta técnica que eu gosto muito de utilizar, é a técnica de vinheta. Até basicamente, resumindo também, vinheta é você contornar os cantos da sua manipulação, digamos assim, escurecer mais os cantos da sua imagem, né, da sua manipulação, para chamar mais atenção de determinado ponto ali da sua manipulação. Então nesse caso aqui eu queria chamar mais atenção da maçã e das crianças, então eu escureci um pouco os cantos dessa manipulação, coloquei até essa imagem de plantas que você pode ver ali para poder, digamos assim, esconder os cantos da manipulação e direcionar mais o olhar para a maçã e para as crianças, tá bom? Então utilize também essa técnica de vinheta. Sétima técnica, galera, que eu gosto muito de utilizar, e você também vai utilizar bastante, é a ferramenta de Bright e Contraste, ou de brilho e contraste, certo? Você consegue aí trazer bastante realismo para sua manipulação, consegue fazer bastante destaques também de brilho, de contraste com essa ferramentinha, tá? Principalmente para você usar junto com os highlights. O brilho e contraste eu recomendo muito. Você consegue fazer com que o efeito de highlights, junto com a técnica de haze, com o efeito de haze, e com essa ferramenta de bright e contraste, que é a ferramenta de brilho e contraste, você consegue dar um destaque bem legal para o efeito de highlights. Eu recomendo muito também que você use essa ferramenta, tá? Tem pessoas que só usam o brilho e contraste de vez em quando dentro da sua manipulação, mas comece a estudar mais a fundo essa ferramenta, que você vai ver que você consegue utilizar ela para fazer vários efeitos bem legais nas suas manipulações. Oitava técnica, pessoal, é o pack de brushes, tá? Pack de brushes são os pincéis que eu tenho aqui, um pacote de pincéis que eu tenho no meu Photoshop, que eu utilizo na verdade no meu Photoshop, que eu sempre uso nas minhas manipulações. Então eu tenho aqui pincel de efeito de névoa, como eu tinha falado antes, que é o efeito fog, né, a técnica fog. Então eu tenho um pincel só para isso. Eu tenho um pincel aqui para cabelo, que eu utilizo bastante. Na imagem das crianças ali eu usei um pincel de cabelo. Eu tenho um pincel aqui para quase tudo que eu precise utilizar no Photoshop, tá? Então recomendo muito que vocês baixem um pack de brushes, um pack de pincéis aí, um pacote de pincéis para vocês utilizarem no seu Photoshop. Dentro do meu curso de manipulação de imagem, eu disponibilizo um pacote de pincéis que eu utilizo aqui também nos meus projetos, nas minhas manipulações, tá? Então eu recomendo que você pesquise aí, procurem por brushes para que você possa utilizar pincéis no seu Photoshop e ajudar a melhorar e ajudar a desenvolver as suas manipulações. Nona técnica, pessoal, é os overlays, tá? Overlays basicamente são imagens que você pode utilizar e fazer efeitos nas suas manipulações. Eu utilizei ali duas imagens, dois overlays, e para dar um destaque nessa manipulação aqui, essa manipulação Apple House, e deu um efeito bem legal, tá? É bem bacana você utilizar esses overlays, porque você consegue dar um quê a mais, digamos assim, na sua manipulação, tá? Utilizando os overlays com a técnica que eu já vou falar para vocês também, as suas manipulações com certeza ficam diferentes, chamam muito a atenção. Dentro do meu curso eu também disponibilizo um pacote de overlays que está junto com o pacote de brushes, e é o pacote que eu uso aqui, né? O pacote de overlays que eu uso também no meu Photoshop, tá bom? O décimo efeito, a décima técnica que eu utilizo bastante, pessoal, é a técnica de desfoque, né? Tem o desfoque gaussiano
que é o desfoque mais utilizado aí nas manipulações de imagem, e também tem o desfoque de campo, que você consegue colocar um desfoque ali em determinada parte específica da sua manipulação, tá? Então eu recomendo muito que vocês usem essa opçãozinha de desfoque nas suas manipulações, porque dá aquela diferenciação, chama a atenção, tá? Você consegue tirar o foco de determinado elemento da sua manipulação. Você consegue acessar essa opçãozinha de desfoque indo ali na opção, indo na opção de filtro, desfoque gaussiano, tá ok? Ou indo na opçãozinha de desfoque de campo, certo? Recomendo muito que vocês utilizem também essa opçãozinha de desfoque, tá? Pesquisem e se aprofundem também nessa opção, que vocês vão ver as coisas legais que você consegue desenvolver com essa ferramentinha, digamos assim, do PS do Photoshop. 11ª técnica, pessoal, tá acabando, falta só essas duas aqui. 11ª técnica são as cores complementares, tá? Isso aqui de fato é uma técnica que eu utilizo bastante nas minhas manipulações, uma técnica que eu aprendi nesse último ano desenvolvendo, digamos assim, manipulações de imagem. Eu comecei a utilizar mais nesse último ano que eu estou desenvolvendo manipulação, e dei um destaque a mais para as minhas manipulações. Essa técnica de cores complementares é você utilizar duas cores que elas combinam. Então, por exemplo, você usar um azul mais claro com um laranja, você utilizar um vermelho com um verde, são cores complementares, cores que chamam a atenção juntas, né? Elas combinam junto. Então eu recomendo que você dê uma pesquisada ali no Google, cores complementares, e você vai ver as cores que você pode utilizar junto nas suas manipulações. Então muitas pessoas que estão começando dentro da manipulação de imagem, assim que nem eu, achava que as pessoas usavam as cores por usar, né? Elas não combinavam as cores, elas não pesquisavam sobre cores, mas na verdade as pessoas pesquisam sobre cores, as pessoas estudam sobre cores para poder combinar as cores dentro das suas manipulações. Então dá uma pesquisadinha ali sobre cores complementares, que vocês vão ver muita coisa interessante e vão aprender de fato a usar as cores aí nas suas manipulações. Algo que realmente vale muito a pena, é uma técnica que vocês têm que aprender e estudar e aplicar nas suas manipulações para ter resultados melhores. Galera, a última técnica, a 12ª técnica, é o filtro do Camera Raw. É uma ferramentinha dentro do Photoshop que você pode acessar ali também na opçãozinha de filtro, e vai lá em filtro do Camera Raw. Eu sempre utilizo no final das minhas manipulações. Eu gosto muito de utilizar na parte final, tá? Porque porque com essa ferramenta eu consigo arrumar as cores da manipulação, eu consigo até adicionar o efeitinho de vinheta, eu consigo especificamente arrumar uma determinada cor da manipulação. É bem legal realmente o filtro do Camera Raw. Você consegue destacar muito bem as suas manipulações, tá? Então recomendo muito que você se aprofunde nessa ferramenta. Tem muitas pessoas que até conhecem a ferramenta do Camera Raw, esse filtro Camera Raw, mas as pessoas não se aprofundam na ferramenta, né, nesse filtro. Então recomendo muito que vocês utilizem nos seus projetos pessoais, nos seus projetos profissionais, que vocês utilizem essa ferramenta nas suas manipulações de imagem no Photoshop, certo? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Esse vídeo aqui ele foi um pouquinho diferente dos vídeos que eu costumo postar no canal, tá ok? Eu quis passar essas 12 técnicas porque tem muita gente me perguntando se existem técnicas, se existem efeitos, ferramentas que pode usar na hora de desenvolver manipulações de imagem para conseguir criar manipulações melhores. Então essas são as técnicas que eu utilizo, tá? Eu utilizo alguns outros conceitos, algumas outras coisas diferentes também para destacar as minhas manipulações, mas basicamente as técnicas que eu uso são essas 12, tá? Sempre que eu aplico essas 12 técnicas nas minhas manipulações, eu consigo obter, digamos assim, um resultado bem legal para os meus trabalhos, para as minhas manipulações. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal. Se vocês querem aprender manipulações de imagem comigo, tem o meu curso onde eu ensino a fazer manipulações de imagem usando as minhas técnicas, beleza? Então se você gosta do meu estilo de manipulação de imagem,
Se você quer saber mais sobre essas técnicas, se inscreve aí no meu curso, tá ok? Então, clique no link que está na descrição e se inscreva no meu curso, que eu ensino também o passo a passo para desenvolver manipulações de imagem. Mesmo se você for iniciante, o curso serve para você. Então é isso, galera, até o próximo vídeo, valeu!